A dica de livro de hoje é sobre um assunto um tanto quanto inquietante. A criança terceirizada. Esse livro foi escrito pelo pediatra José Martins Filho e é um livro que foi publicado no ano de 2007 aqui no Brasil pela editora Papiros. Esse livro ele tem 8 capítulos, além da introdução, e no final a gente tem também uma bibliografia. O Dr. José Martins, na carreira dele, como pediatra, ele observou, nos mais de 40 anos já de exercício da profissão, ele observou uma mudança no padrão das famílias, que vinham até o consultório dele para trazer as crianças para consultar. Então, a partir dessas observações que ele fez, nessa mudança do perfil dos pais e das crianças que ele atende, ele escreveu esse livro que traz algumas reflexões bastante interessantes. Antes de falar do livro propriamente dito, eu quero só dar uma pincelada sobre esse assunto de terceirização. A gente sabe que terceirizar é você demandar algum tipo de função a outro. Então, se eu tenho uma empresa e em vez de contratar vários funcionários da minha própria empresa para cuidar de vários detalhes, como recepção, limpeza, administração, eu contrato terceiros, ou seja, eu contrato pessoas fora da realidade daquela empresa para executar aquele trabalho. E esse termo, criança terceirizada, foi utilizado justamente por esse motivo, que nos leva justamente a pensar que a criança está sendo delegada a alguém. A criança, ela deve ser cuidada no seio da família, Ela deve ser cuidada pelos pais. Porém, nesse processo que foi chamado de terceirização, e é um termo assim que eu percebo que traduz muito, ele vem realmente cheio de significado, de essa terceirização da criança. Quer dizer, eu delego a outros aquela função que deveria acontecer ali dentro do meu espaço. O autor fala na introdução que a intenção dele realmente foi chamar as famílias e todos, lógico, que tiverem acesso a esse conteúdo, a uma reflexão. Porque hoje em dia, o que ele tem observado é que as funções de pai e mãe estão sendo transferidas para outras pessoas, Enfim, o dia a dia corrido, a necessidade de trabalhar fora, Enfim, tudo isso tem minado o tempo disponível para estar com os filhos, para estar com essas crianças. Então, acaba-se delegando essa tarefa a outras pessoas, seja uma babá, seja uma creche, um berçário ou uma escola. Ele fala na introdução que não é a intenção dele colocar nenhum tipo de culpa em cima dos pais, E que, na verdade, o que ele quer é realmente trazer essa reflexão, porque os índices de crianças com problemas psicológicos, que precisam de terapia, ou os números também de violência entre as crianças têm aumentado bastante. E tem se observado uma relação muito íntima entre o aumento dessas taxas, desses índices, com a questão desse distanciamento das crianças com os pais. Capítulo 1, a evolução da situação da criança na história da humanidade. Nesse primeiro capítulo, o autor faz um apanhado histórico e mostra, desde épocas mais antigas, como a época dos impérios romano e grego, que as crianças já eram menosprezadas e nem eram contadas como população, e não havia nenhum tipo de constrangimento em se assassinar crianças que nascessem com algum tipo de defeito, algum tipo de deficiência. Ele traz esse relato até os dias atuais em países, por exemplo, como a Coreia e a China, em que, de verdade, nos dias de hoje, é bastante comum
o assassinato de crianças, né? Seja por miséria, assim, a população muito pobre, debaixo de um regime muito rigoroso, um regime de governo muito rigoroso, e por falta de recursos, né, abandona essas crianças ou realmente assassina essas crianças, seja por políticas governamentais que obrigam as famílias a diminuírem a sua prole, né? Passando pela história da igreja, o autor coloca que foi com a igreja que o papel da família, a função da família foi sendo resgatado aos poucos e as crianças começaram a ser olhadas com mais carinho, né? E chegando até os dias atuais também na questão de que o mercado de trabalho é cada vez mais aberto, né, para a mão de obra feminina, tem contribuído para a diminuição do tamanho das famílias, né? A formatação da família foi modificada por causa do mercado de trabalho. Diminuição do tempo disponível para que a mulher conviva com seus filhos. E termina com uma reflexão, aqui na página 32. Por que corremos tanto atrás de conquistas materiais, de mais um celular, de um carro novo, ou mesmo de diversão e prazer, sem perceber que o tempo vai passando, as crianças vão crescendo e que esse tempo nunca mais vai voltar? Quanto nos custa tudo isso? Aonde chegaremos? Será que essa sociedade consumista, pontuada pelo egoísmo e pela escassa presença do amor, é um dos fatores dessas mudanças radicais nas relações familiares? Capítulo 2. Vou começar o capítulo 2 lendo o que está aqui na página 35. O título do capítulo é A Violência contra a Criança. Na página 35, nós encontramos referências a esses vários tipos de maus tratos, né? Esses vários tipos de violência contra a criança. Ele lista aqui: violência doméstica, negligência ou abandono, abuso físico, síndrome de Munchausen, síndrome do bebê sacudido, abuso sexual, abuso psicológico. Nesse capítulo, o autor tenta traçar um panorama de o porquê essas crianças são expostas a esses vários tipos de violência. Ele faz alguns relatos a respeito de crianças em situação de rua que, quando entrevistadas, participando de um estudo, relataram que preferiam ficar na rua porque na rua sentiam paz, tranquilidade e não corriam riscos físicos mesmo, riscos à sua integridade, né? Tanto quanto se estivesse em casa. Por ter pais que fazem uso de drogas, que bebem, enfim, pais abusivos. Mas ele também trata de questões como as crianças que não estão expostas a essa situação de rua. Crianças que, vamos dizer, vivem em famílias de uma classe financeira mais privilegiada. Essas crianças, elas também podem sofrer todos esses tipos de violência. Ele ressalta que, geralmente, problemas na família que provocam esses quadros, essas situações de violência contra as crianças. Capítulo 3. A criança abandonada de rua e o trabalho infantil. Na página 43, ele diz: a vida na rua ou em situação de rua gera altos níveis de estresse, pois os riscos são frequentes e intensos e exigem o desenvolvimento de habilidades de defesa, testam a vulnerabilidade emocional, física, social e cognitiva das crianças. Irmãos, a infância é um período de desenvolvimento do ser humano, não só na questão física, não é simplesmente o corpo que está se desenvolvendo, crescendo. A infância é um período de desenvolvimento das funções cognitivas, das funções psicológicas, é um momento de desenvolvimento da mente, enfim, da inteligência. E essa questão da criança estar exposta a todas essas situações de forma
precoce, né, faz com que seja antecipado na vida dessas crianças experiências que talvez elas vivenciariam apenas quando fossem adultas. E a gente tem que entender que essas experiências elas vão chegar nessas crianças, elas vão alcançar essas crianças que são seres humanos em uma fase imatura. Elas não têm ainda amadurecimento suficiente para compreender toda a complexidade de várias dessas situações. Então, o que acontece? A criança que passa por situações muito complexas, muito densas, enfim, situações que não deveriam ser situações pelas quais crianças não deveriam passar, essas crianças elas têm muita dificuldade no desenvolvimento das suas funções cognitivas, das suas funções mentais, do seu raciocínio, e é claro que elas terão também dificuldades na sua afetividade. E justamente por ter sido formada uma afetividade de forma incorreta, elas terão essa dificuldade em desenvolver suas habilidades cognitivas, por exemplo. Nesse capítulo também ele fala um pouco sobre a questão do trabalho infantil, que não é um quadro que existe apenas no Brasil. Em vários países do mundo isso é comum. E até a data em que esse livro foi publicado, estimava-se 256 milhões de crianças entre 4 e 15 anos de idade trabalhando. Da mesma forma como já expliquei anteriormente, a forçar essas crianças numa realidade, numa situação em que elas não têm maturidade para digerir, né, para processar toda aquela informação, isso atrapalha o desenvolvimento dessa criança. Ela se tornará um adulto problemático, um adulto deficiente em várias áreas da vida. Seja na área sentimental, seja na área afetiva, seja na parte do seu raciocínio, seja nos seus desenvolvimentos cognitivos e até de coordenação motora. Além de questões como insegurança, instabilidade emocional, enfim, várias consequências por causa desse tipo de situação. Página 47. Num livro como este, que se propõe a discutir a terceirização de crianças das classes média e alta, a leitura e a constatação desses dados que acabo de apresentar podem assustar e muito. Aqui ele se refere ao capítulo anterior, que ele fala de crianças em situação de rua, né? Ao capítulo anterior que ele fala sobre a violência contra a criança e ele trata, né, casos mais específicos de criança exposta à situação de rua, e também desse capítulo onde ele trata dessas crianças que moram na rua e também do trabalho infantil. Continuando. Mas é isto que pretendo, que as pessoas se deem conta da necessidade e da importância da valorização do crescimento e do desenvolvimento infantil e do tempo que passa célere e que não volta mais. Quem perdeu a chance de curtir seu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de brincar com ele, nunca mais terá essa chance. Capítulo 4. A terceirização propriamente dita. Esse assunto, ele é tão importante e é tão urgente que nós não vamos ficar só nesse resuminho desse capítulo. Nós já estamos preparando uma série de vídeos a respeito de educação infantil. E dentro desse assunto de educação infantil, nós vamos tratar de forma mais detalhada da questão da criança terceirizada. Voltando aqui ao livro, nesse capítulo, ele utiliza uma expressão que eu achei extremamente cirúrgica. Ele fala de mães culturais. O que seria isso, mães culturais? Ele fala que existe uma cultura para ser mãe. E que isso tem feito com que muitas mulheres que nunca quiseram ter filhos, nunca sonharam em desprender seu tempo cuidando de crianças, trocando fralda, fazendo comida, enfim, todos esses detalhes que envolvem criar uma criança, fora a gestação, é claro. Essas mulheres, mesmo não tendo essa aptidão materna, elas buscam ser mães,
A maternidade é vista como um status, um prêmio. Sabe essa questão social mesmo de... todos os meus amigos estão comprando um carrão, também preciso comprar um carrão. Todos os meus amigos estão se casando. Preciso casar também. Nossa, meus amigos que se casaram agora estão todos tendo filhos. Eu preciso também ter filhos. E a avaliação, né, a crítica que se faz dessa questão das mães culturais é que a pessoa vai atrás, né, de ter um filho e não percebe que ter um filho é mudar completamente a própria vida. Ele fala que depara com isso no consultório dele, na rotina dele. Pais, né, casais que tiveram filhos, mas que querem continuar tendo a vida que tinham antes de ter filhos. Isso é apenas uma característica, né? Ele usa o termo mães culturais porque ele defende muito, especialmente a questão da mãe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque principalmente a questão da mãe. Não quer dizer que o pai não faça parte e que o pai possa estar ausente e, enfim, não participar das coisas. Não é isso. Ele relata que na rotina dele, ele lida com casais que têm filhos e nem sempre são filhos recém-nascidos, talvez filhos já mais velhos, 2, 3 anos de idade. Porém, essas pessoas elas ainda não compreenderam ou, na verdade, não estão dispostas a mudar o formato de vida delas. Elas têm o filho o mais rápido possível. Esse filho já é delegado, ou seja, terceirizado a outra pessoa, para que a mãe possa voltar a fazer as coisas que ela fazia anteriormente, o pai também. Então, de forma que essa criança não atrapalhe a vida do casal. Então, eu achei esse termo mães culturais muito, como eu disse, cirúrgico mesmo, assim, parece que traduziu muito bem situações que a gente percebe muito claramente no nosso dia a dia. Segundo os pediatras, a criança até os 3 meses de idade não entendeu ainda que ela nasceu. Para ela, ela ainda está na gestação. Eles dizem que a gestação não dura 9 meses, dura 12 meses, que são os 9 meses que a criança está sendo gestada, e mais os 3 primeiros meses de vida fora do útero, porque é um período em que a criança ela ainda tem um vínculo muito íntimo com a mãe. E ela não entende que a mãe é um corpo, é um ser separado dela. A partir daí, dos 3 meses, a criança começa a ter mais consciência do mundo, do ambiente que está em volta dela. E a partir de começar a perceber essas coisas em volta dela, tipo sons diferentes, cores diferentes, pessoas diferentes, a partir de ter mais condição de perceber essas diferenças, que ela começa a entender que existe todo um ambiente, todo um mundo em volta e que ela não está ligada de forma física, de forma definitiva com a mãe. É claro que isso não é uma coisa que a criança entende de forma lógica, de forma racional, mas é uma percepção que vai acontecendo aos poucos, na medida que essa criança vai amadurecendo mesmo o seu entendimento, a sua percepção do meio que a cerca. Só a partir de 8 meses, mais ou menos, é claro que isso é uma média, né, gente? Que a criança consegue entender que a mãe é um ser separado dela. Os médicos também afirmam que só a partir de 2 anos de idade é que as crianças conseguem compreender melhor as separações de longo período, tipo 12 horas ou mais, como é o caso de muitas crianças que ficam em creche ou berçário, por exemplo, de período integral, né? Os pais deixam a criança de manhãzinha antes de ir para o trabalho e pegam no final do dia, depois do expediente. Então, essa criança ela passa mais de 12 horas longe dos pais, longe do ambiente de casa. Então, a criança
a partir de 2 anos de idade, ela tem maior condição de entender isso. Não quer dizer que ela não sinta, não quer dizer que isso vai gerar alguma memória afetiva desagradável nela, mas ela já tem condição de compreender. E eles afirmam também que as crianças que passam muito tempo com outras pessoas que não sejam a mãe e o pai acabam depositando todo aquele afeto que seria direcionado aos pais nessa pessoa que está cuidando dela. E olha só o quanto é interessante. Vários estudos já comprovam que o que a mãe ouve enquanto está grávida, o que ela come enquanto está grávida, interfere nas predileções do bebê. Então, se a mulher, quando está grávida, escuta mais um estilo de música do que outro, e se ela come mais um tipo de alimento do que outro, a tendência é que essa criança, quando nascer, ela também se sinta mais confortável ouvindo aquele tipo de música que a mãe ouvia e vai ter mais chances também de preferir aquele alimento que a mãe já comia quando estava grávida. Outra coisa bastante interessante e que é uma parte que me chama muito a atenção é uma análise que ele faz, porque o maior motivo atualmente para se justificar essa terceirização das crianças é por motivo de trabalhar, né? Ou seja, ganhar dinheiro. E então ele faz essa reflexão. Que padrão de vida é esse que os pais têm buscado, que nós temos buscado? Que ambições tão altas são essas que valem mais do que o nosso próprio filho, né? E assim, isso é muito, muito sério, muito urgente mesmo. Precisamos urgentemente reavaliar toda a nossa vida, porque essa questão dessas ambições, né? Correr, como a gente sempre fala, uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, correr atrás, né, das coisas. A gente passa tanto tempo correndo atrás das coisas que não sobra tempo para a gente ser feliz com as coisas pequenas. Quer dizer, não é nem com as coisas pequenas no sentido de que são menores que as outras, mas com as coisas simples da vida. Capítulo 5. Os conceitos de abandono. Nesse capítulo, o autor vai tratar sobre os vários tipos de abandono. Ele fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, cita alguns artigos que garantem alguns direitos, né, para a criança e para o adolescente, mas ele frisa na questão mesmo do mercado de trabalho. Países da Europa têm licença maternidade de até 2 anos. E isso é o resultado de um entendimento de que essa é a melhor, assim, que seria necessário pelo menos até a idade de 2 anos para a criança estar mais tranquila, estar mais segura, para haver essa separação da mãe. Aqui no Brasil, não tem muito tempo que a licença maternidade passou a ser de 4 meses. A gente sabe que em alguns casos a licença pode chegar a 6 meses, né? Mas de toda forma, não é um direito que alcança todas as mulheres. E no fim também dessa licença maternidade, não são todas as mulheres que conseguem apoio, né? Tanto das empresas quanto onde trabalham, quanto talvez até da família ou até do esposo, para ter uma vida de retorno ao trabalho e ao mesmo tempo conviver com a criança. Existem algumas iniciativas no Brasil de empresas que têm berçário e a criança fica na empresa não junto com a mãe, né, mas no mesmo prédio, ali no mesmo ambiente, e os horários de amamentação, a mulher pode se retirar do ambiente, do escritório, enfim, seja qual função ela exerça, para ficar com essa criança e amamentar. Mas não é uma realidade para a maioria das brasileiras. Então, ele fala sobre essas questões, né, essas questões
políticas e de mercado de trabalho que forçam a um abandono da criança, e também fala do abandono da criança dentro da própria casa. Porque muitas vezes a criança não precisa sair de casa para ser abandonada. Ela pode até não passar necessidade de nada, nenhum bem material lhe falta, não falta comida, mas ela é uma criança sozinha, uma criança que não recebe carinho, não recebe afeto, não recebe atenção. E mais uma característica da questão do abandono: crianças que estão em ambiente que tem muitas pessoas demandando atenção. Então, a criança pode se sentir sozinha, mesmo estando cercada de pessoas o tempo todo. Isso é muito comum de se observar em escolas e creches. Nos berçários, não quer dizer que não exista, só que as crianças que estão no berçário geralmente são crianças muito novinhas, elas não conseguem nem se expressar. O Senhor tem nos dado condição de vivenciar algumas situações para que a gente possa ter embasamento para falar das coisas. E nós sabemos, por ter vivenciado de fato, ter convivido com essas crianças, que crianças nessa situação que, por exemplo, fica em escola de período integral, às vezes está lá no cantinho dela, do nada a criança começa a chorar. E você vai conversar com ela, tentar entender por que ela está chorando. Ela fala que está com saudade do pai, está com saudade da mãe. Teve uma menina que disse que estava com saudade do avô, sendo que ela nem conheceu o avô dela, porque o avô dela faleceu. Então, assim, como eu já falei anteriormente, a criança ela não tem maturidade ainda para lidar com essas coisas. A criança ela é um ser humano que ela está em fase de desenvolvimento e ela precisa de pessoas maduras, pessoas capazes em torno dela para ensinar todas as coisas. Ela não nasce sabendo de nada. Então, a saúde mental, a saúde emocional dessa criança depende dos adultos que vão lidar com essa criança. Capítulo 6. As crianças e os pais de hoje, a sociedade em que vivemos. Ele fez todo um apanhado histórico, fez um relato, incluiu na situação de abandono e violência, terceirização, crianças de situação financeira precária, mas o foco dele é falar para o público, para os pais que são da classe média e da classe alta também, famílias que estão dentro de um padrão mais comum, que é o mais comum a gente ver, pessoas que têm um emprego, enfim. E dentro desse grupo, ele ressalta que tem aumentado muito o número de casais que têm filho único. E essa questão do filho único, ela tem dois lados. Um lado é que essa criança ela pode se tornar um eterno bebezão, porque ela sempre será tratada como criancinha. Ela é tão mimada, ela é colocada de forma tão, assim, é tudo dado de bandeja, que ela se torna uma criança dominadora, uma criança egoísta e uma criança que nunca cresce, não amadurece. Ela sempre permanece ali sendo criança. A outra característica é que esse afastamento dos pais com os filhos, enfim, das gerações, ela não é algo novo, né? Então, já é algo que vem acontecendo desde as gerações anteriores. Então, outra característica que isso gera é um desprendimento da geração atual com a geração anterior e da geração futura com a geração atual. O que que isso traz de consequência? O autor relata que atende pessoas no consultório dele que não sabem como cuidar de uma criança, porque nunca foram ensinados. Ele relata o caso de um casal que não sabia como cuidar do filho e a avó da criança também não sabia como cuidar.
Então, assim, essa questão essa dissolução desse núcleo familiar atrapalha em tudo isso, porque muita coisa, o convívio, a forma de lidar com as coisas é passado no convívio, no dia a dia. Na página 75 ele diz: por favor, assumam seus filhos, dediquem tempo a eles, errem, mas errem vocês mesmas. Assumam o relacionamento, o cuidado, a alimentação, a vinda ao pediatra, coloquem limites, acertem os detalhes, não sejam permissivas, não troquem alimentos sólidos por mamadeiras, não permitam que a criança regrida ou se transforme num eterno bebê. Sejam as mães que vocês desejam e não tenham vergonha disso. Errar é humano e é assim que se aprende. Nesse capítulo, o autor também traz outra reflexão, que é que as crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas e creches. E a educação, que é justamente ensinar as coisas do dia a dia, colocar limites, né? O que é que pode, o que é que não pode. Tudo isso está sendo ensinado por outras pessoas a essas crianças, por não passarem tempo suficiente com os pais. E sobre isso, eu vou ler aqui mais uma citação. O mesmo vale para a pessoa que cuida de um bebê o dia todo numa creche. Trocar uma fralda, limpar o cocô, dar banho, alimentar, ninar, cantar para dormir, fazer carinho, estimular o desenvolvimento, são atos que desencadeiam uma reação de mão dupla que não pode ser desconsiderada na formação da personalidade. E o tipo de educação, a maneira de conduzir o desenvolvimento infantil, e a TV e o videogame com seus monstros super-heróis que são usados para fazer as crianças ficarem quietinhas e para descansar e dormir. Então aqui ele fala de duas coisas muito importantes, que é a questão que a gente também já comentou, que foi falado em capítulos anteriores, desse vínculo que é criado, né, desse afeto que existe entre a criança e a pessoa que vai cuidar dela. Não que isso seja ruim, é claro que tem que existir esse afeto, é isso que a gente espera de alguém que cuida de uma criança. Porém, todo o afeto que deveria ser desprendido para a mãe, para os pais, acaba sendo desprendido para essa outra pessoa. Capítulo 7. As características da criança de hoje. Então, nesse capítulo, o autor fala um pouco mais sobre a criança terceirizada, que ele diz que é meio abandonada, sem muito carinho, sem muito amor, sem muita atenção, quer dizer, ele não recebe essas coisas, né? Ele fala que essas crianças como se fossem órfãs, mesmo tendo os pais. Então, irmãos, é uma situação muito triste e muito preocupante, porque que adultos serão gerados a partir dessa realidade? Isso tem que nos preocupar. Isso tem que nos preocupar muito. É nossa obrigação mesmo contribuir para que as crianças cresçam de forma saudável, de forma integral. Não cresçam simplesmente fisicamente falando, mas que cresçam sóbrias e seguras nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Isso é uma obrigação nossa. E o autor fala que o mundo como ele está hoje, ele até fala que o modelo de família tradicional, né, que a esquerda chama de família tradicional, ele usa esse termo no livro dele, ou família burguesa, esse modelo ele foi estigmatizado, né, ou seja, ele foi demonizado pela esquerda. E então as mulheres têm uma tendência a fugir desse tipo de modelo de família, porque é um modelo que traz consigo, pelo ideológico que foi montado, né, pela ideologia que foi sendo consolidada com o passar dos anos na nossa sociedade, por causa da forma como foi colocado pela esquerda, esse modelo de família, ele é visto como algo retrógrado, algo antiquado, algo atrasado. E então muitas pessoas fogem disso para não serem taxados de pessoas
burras, de pessoas antiquadas, enfim, todas essas coisas. E por fim, capítulo 8. Esse capítulo chama-se Finalmente, e eu vou ler algumas partes para a gente fazer um apanhado, para que os irmãos tenham uma noção. O que desejo é colocar em pratos limpos a situação atual. Tantas crianças sem pai e sem mãe, tantas sem carinho e sem afeto, tantas abandonadas. Proponho uma conscientização da paternidade e da maternidade. Ter filhos é uma dádiva, e só quem já teve em seu colo um bebê sorrindo ou uma criança de 2 ou 3 anos abraçando e chamando de pai pode avaliar a felicidade que a paternidade traz. Nesse mesmo capítulo, aqui para frente, ele diz: a educação sexual tem, necessariamente, de ensinar as pessoas não só as questões relacionadas ao erotismo ou à satisfação, mas, sobretudo, insistir na importância da maternidade e da paternidade conscientes. A decisão de ter um filho deve ser tomada por ambos os pais. Essa parte que eu não vou ler. Continuando, é muito interessante como as pessoas se preocupam com a aquisição de bens, como planejam investimentos pessoais ou da família, mas nem sempre têm a mesma preocupação com o planejamento da prole e com os compromissos que derivam da chegada dos filhos. É fundamental se perguntar como será o cuidado com a criança, após a gestação, no caso, né? E, do fundo do coração, responder se se quer um filho para criar, educar e orientar, ou apenas para satisfazer o ego e a vontade de mostrar que se é capaz de gerar outro ser. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar falando sobre esse assunto em outros vídeos, nos próximos vídeos. Se você achou que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aí e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.